Oi, Darkers! Vamos reagir aqui ao vídeo do Meteoro Brasil, um assunto muito peculiar. Assim, você criança católica, se retire, não é um exemplo para você. A gente vai ver o vídeo de um padre que supostamente teria hum, uma relação mais gostosa com uma stripper. Vamos ver, vamos botar. Gente, que apimentado, Fleabag. Bota. Um padre está sendo investigado por supostamente se envolver em um relacionamento que durou anos com uma então stripper que ele conheceu aos 17 anos e pagar milhares de dólares para que ela mantivesse segredo, algo em torno de 273 mil dólares. São tantas, mas tantas perguntas, mas uma delas é: padre recebe tão bem assim, é? Ah, vou virar Vamos padre. conversar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Realmente, muitas perguntas, né? Pois É... é. Vamos lá, Dai. Não, Ana, depois que a gente teve aqui o pastor que fazia investigação vestido de calcinha pelas ruas, a gente tem aí Não nos tem como Estados não lembrar Unidos, disso. Acelerar um pouco. não tem como não lembrar, a gente tem nos Estados Unidos agora estourando essa denúncia. Tem uma questão, tá? Isso não aconteceu no Brasil, esse padre que é acusado de praticar a violência e ter mantido um relacionamento posteriormente com uma jovem de 17 anos, né, uma stripper, aconteceu nos Estados Unidos e no estado do Alabama, e ela deu uma entrevista. Já errou aqui. A jovem de 17 anos é uma stripper e se envolveu com um padre. O roteirista, cara, às vezes ele exagera, né, um pouquinho. Aposto que foi Quentin Tarantino. Gente, vamos botar, né? Vamos ver o que é isso aí que vai rolar. Eu achei muito ousado. Deixa eu dar play aí, eu mudo pra cá. Vai. Falando sobre isso, inclusive uma denúncia, na denúncia dela, tem o comprovante de recebimento da conta bancária, tem provas de que isso aconteceu. Então, é algo muito mais complexo só do que o testemunho, porque adoram invalidar a voz das mulheres em meio a denúncias, sobretudo, né, de violência, ainda mais envolvendo um padre. Vou te pedir, por favor, Ana, para trazer a matéria do Terra, que fala um pouco sobre esse caso. É um caso que vem do final de semana para cá chamando muita atenção. E aí a matéria traz que o padre é acusado de pagar cerca de 1,4 milhão para esconder um relacionamento com uma ex-stripper. O relacionamento começou quando o Heather Jones, hoje com 33 anos, tinha 17 anos. Aí fala, né, que o padre do Alabama, nos Estados Unidos, está sendo investigado pela acusação de ter. Calma aí. Mensagem do chat. Importante. Era streamer, erraram o roteiro? VLT? Não era streamer, era com dois P mesmo. De P de pão, pão picanha. Eduardo, Alabama, estado do estereótipo de incesto. Meu Deus. Eu não sei a história de Alabama, Eduardo. Fala mais pra nós, que eu não conheço. Pago, né, milhares de dólares para uma stripper não expor o relacionamento entre eles. O caso teria começado quando a moça tinha 17 anos. Eu tenho muitas problemáticas em relação, inclusive, à idade da moça. Porque ela tinha 17 anos, eu sou muito ruim de matemática, mas eu vou fazer os cálculos. Porque hoje ele tem 61 anos, o padre Robert Sullivan, e a Heather tem 33 anos. Então vocês compreendem que este homem já tinha pelo menos, Calma aí, ali já estava na faixa alguém? dos Meu 40, Deus. quando passou dos 40, quando esse relacionamento.
é isso, gente. Modernidade. Isso é pós-moderno? Não, isso existe há muitos anos já. Não sei a temática básica, VLT. Ai, gente, 40. 40 com uma menina de 17 que tem idade de ser a filha, né? A filha do cara. Quantos anos de diferença? 17. 23 anos, né? É isso? 23 anos de diferença? Relacionamento, bem entre aspas, começou, certo? A Heather, hoje ela tem 33, mais uma vez, ela enviou uma declaração formal por escrito para o jornal The Guardian com as alegações contra esse padre, o Robert Sullivan, de 61 anos. Ela mandou registros bancários, a cópia do acordo legal e e-mails. Ela afirmou que o líder religioso teria comprado seu silêncio. Gente, é surreal, né? Os dois teriam se conhecido quando ela trabalhava em um estabelecimento para adultos nos arredores de Birmingham. De acordo Shhh, olha, tá expondo a vida sexual do padre. Eu estudo numa instituição católica. Eu tenho minhas teorias, gente, sobre essa coisa da pessoa que escolhe fazer teologia e seguir sacerdócio, seja lá o que for. Eu tenho minha teoria, mas não irei me expor. Não irei me expor. Mas o que eu posso falar sobre esse caso é o seguinte: eu acho que quanto mais se reprime o sexo, assim, de uma forma acachapante, de uma instituição, uma ordem de cima para baixo, mais isso manifesta psicamente na pessoa. Isso é fato. Isso não sou eu, né? Isso aí tá lá no Freud lá. A Alice poderia explicar melhor se ela estivesse aqui. Mas ela tá em aula. Só que quando o próprio ser assimila essa repressão para si, ele vai ter alguma conduta ali, porque na sociedade ele vai aparentar, vai performar, simular que é um homem de bem, que é uma pessoa de família, e ali, assim, vai em alguns lugares, ou caçar na internet alguma coisa, né? Sempre vai para um lugar assim, sabe? Fazendo a escondida, porque proibido é mais gostoso, né? A Nayara assistiu o escritor jornalista Breno Silva sobre a vida secreta dos padres gays e minha cabeça explodiu. Tem muito disso de repressão sexual com o próprio sexo, né? A pessoa sente atração pelo próprio sexo. Ou é homo ou é bi. E por ter uma família, às vezes, muito repressora, opta, até uma forma de ter sua liberdade e estar nos moldes da família, opta por ir por esse caminho, né? Estudar, estudo religioso. E é muito comum um colégio de freira ter muito relacionamento lésbico, gente. Eu conheço muitas lésbicas que disseram: eu entrei pro colégio de freira, eu queria ser freira. Isso é interessantíssimo. Eu nunca procurei estudo sobre isso. Pra ter certeza que se tu cavucar, tu vai encontrar. O sul do Zeuá era a bandeira confederada. Como é que a gente foi parar aí? Calma aí, devolva-me. Inclusive em Birmingham teve atentado daquela organização do lençol na cabeça contra uma igreja batista negra. Não sabia. Isso agora? Devolva-me. Aí, VLT, histórico, né? O sul do Zeuá era e é confederado, né? Já vi a bandeira confederada salpicada por São Paulo. Devolva-me. É o caminho que a gente tá indo, gente. É um caminho muito estranho como sociedade, sabe? Eu me preocupo mesmo. Eu só decidi fazer live mais por isso, pra ver se chega mais gente, né? Consigo conciliar a classe e raça aqui, botar o gênero aqui também no meio, cortando. Mas ver se consegue chegar em mais gente o papo, porque a gente está passando por um período histórico
muito preocupante de ascensão da extrema-direita, da supremacia branca. Né? Vamos botar. De acordo com a moça, o padre era um cliente regular e costumava dar gorjetas. Até que certo dia, ele lhe entregou um número de telefone e se ofereceu para mudar a vida dela. O padre, então, inicialmente se apresentou como médico e propôs apoio financeiro em troca de companhia privada. Os encontros incluíam jantares, restaurantes, compras, quartos de hotéis na cidade do Alabama. Ele também a presenteou com um telefone, o qual usava para fazer esses contatos. Mais tarde, Heather descobriu que Sullivan era padre e não médico. A descoberta foi definida como perturbadora e ela passou a sofrer depressão, instabilidade emocional e vício, com um religioso se oferecendo para arcar com o custo do tratamento. Ainda segundo a mulher, o padre e um advogado fizeram com que ela assinasse um acordo de confidencialidade no valor. Aqui vem um ponto que é assim, $273 mil. O que hoje... Ou seja, né, a gente vê aqui, olha isso, gente, olha... Vou explicar um ponto aqui que eu acho que as crianças que são cristãs sempre se ofendem quando eu falo. E eu comecei a dar esses papos também em sala de aula e eu tô em cursos mais para sociologia, né, pegando ali pro final de período para sociologia, mas vem outras pessoas de outros cursos de artes cênicas, direito, não sei o que, até de design. Então, uma turma variada, né? Porque qualquer um pode puxar qualquer coisa. E às vezes eu dou um solavanco assim, eu solto umas paradas que eu penso assim, mano, esse povo deve me odiar. Tá ligado? Porque você vê o recorte óbvio de um privilégio de classe, nesse caso do padre. Ele se relacionando com uma stripper. 17 anos de idade. Ele é um homem de 40. Ele teve relacionamento provavelmente por anos com ela. Conheceu ela no lugar de trabalho dela. Aí, se a gente for pelo conceito da moralidade, o que o padre está fazendo ali? E ele comprou o silêncio dela por $273 mil. $273 mil, se eu converter, vai dar o quê? Mais de 1 milhão. Eu acho que é mais de R$1 milhão. Aí a matemática falhou. Deixa eu ver no chat. Eduardo. Esse cachorrinho vai começar a latir porque minha vizinha chegou. Sobre Alabama, Dark, até onde sei, dentro do Zeuá, o Alabama é sempre referenciado como lugar onde os jovens perdem a virgindade com os irmãos. Não sabia, vou pesquisar sobre. Sendo um estereótipo do passado ou outra coisa. Uma discriminação, talvez. Mas é um rótulo super repetido, seja na bolha dos humoristas, cultura pop ou piadas de internet. Não sabia disso. VLT, preferível. Tem uma cidade de Colônia, no Rio Grande do Sul, conhecida como Cidade dos Gêmeos. Eu já ouvi falar sobre essa cidade aí, mas não me aprofundei. É sobre isso também? Que é um dos efeitos de relações consanguíneas. São primos irmãos, né? Primos irmãos gêmeos. Que doideira, hein? 1,4 milhões. Ai... Tá no título, a Nayara leu. Desculpa, gente. Tô muito narcisa hoje. Vai. É equivalente a 1,4 milhão na nossa cotação, na cotação atual. Ao jornal, ao The Guardian, ela explicou que resolveu fazer a denúncia devido ao padre ter continuado trabalhando com famílias e crianças na comunidade da igreja em que trabalhava. Isso a deixou com medo de que outros possam ser vulneráveis aos mesmos tipos de manipulação e exploração. Ela, inclusive, permitiu que seu nome fosse divulgado, na esperança de que isso aumentasse a credibilidade das denúncias, e o porta-voz da diocese de Birmingham, Donald Carson, afirmou que a possível má conduta estava sendo investigada, e o padre, por sua vez, alegou que está afastado das funções para uma licença pessoal. Depois da denúncia, ele resolveu tirar uma licença pessoal, ele resolveu não ter contato com uma comunidade lá de Birmingham, no Alabama. Difícil, né, Ana? Agora a gente tem, logicamente, né, nas redes sociais, uma turma, né, uma enxurrada de críticas à moça, com várias versões. Vale lembrar que tudo isso começou quando ela tinha 17 anos. Vale lembrar que, nos Estados Unidos, tirando
Eu esqueci o nome do estado dos cassinos, gente, perdão. Las Vegas. Tirando Las Vegas, a prostituição é crime. Prostituição é crime, gente. Não é, a pessoa não pode fazer o que quer fazer com o seu corpo, então é crime. Nesse caso, ela tinha 17 anos e ela foi exposta em uma casa de stripper. As casas de stripper podem existir, mas prostituição é crime. Então, esses encontros por fora não deveriam nunca ter existido, sobretudo com uma menor de idade, uma pessoa, né, com 17 anos, e que ela, então, até... Isso que é louco é a menina ainda ser tirada da errada da história, né? Mas essa é a questão moral da sociedade, né? De botar a mulher como responsável do próprio estupro também. E isso é uma consequência, vem lá de trás, gente. De muitos anos atrás. Por quê? A mulher cativa, a mulher escravizada, ela era tanto vítima quanto culpada do próprio estupro. Tá? As leis foram criadas em cima disso, porque a mulher escravizada era vista como um bem móvel, como uma propriedade. Isso é mulher como propriedade, não é o que aquela aberração do Nasile estava falando. Isso é mulher como propriedade, é mulher escravizada. E você, enquanto uma propriedade, você não tem direito sobre o seu corpo. É esse o conceito de sujeição. Então, se a mulher fosse violentada, e era, tá, pelo Senhor, e por acaso ela viesse agir em legítima defesa, ela ia presa, ia ser julgada e iria para a forca. Isso, tô falando no conceito dos Estados Unidos, tá? Aqui não foi muito diferente, só que a história daqui foi queimada, né? Sabe, os arquivos da escravidão daqui. Foi um pacto muito bizarro que teve aqui, entre coroa e senhores de engenho, tá? Então, gente, voltando aos Estados Unidos, ao mesmo tempo que as mulheres escravizadas, mulheres cativas, elas sofriam violência, se elas decidissem agir contra o senhor delas, elas eram acusadas de assassinato. Porque uma pessoa negra não podia agir em legítima defesa, não podia ir contra um branco. E no julgamento, a pessoa também não tinha direito à defesa, não tinha voz. Pretos também não podiam ser testemunhas. Tem um caso que é de um escravizado que ele vingou a morte não foi a morte, foi o estupro da mulher. Ele matou o senhor para defender a honra da família dele e ele foi preso. Ele foi condenado à forca, sendo que a mulher dele, que também era uma escravizada, ela ia servir de testemunha, sendo que a testemunha, por ser escravizada, não podia falar em juízo. Pessoas brancas falavam por ela em juízo. Uma escravizada não podia agir em juízo, em defesa de uma outra pessoa preta, mesmo em legítima defesa. E o marido dela foi condenado à forca. Então, assim, o sistema jurídico americano foi construído com essa base de sempre ver a única chance de uma pessoa preta ser humana através do crime. Isso é a lei. Pela lei. Por quê? Porque pretos não são seres humanos. Isso trazendo um contexto, tá? Como é que isso refletiu ao longo da história? As leis foram se refinando, teve as emendas, a 13ª emenda, depois teve a 13ª emenda, depois muita merda de linchamento, Jim Crow, aquela merda, tudo que você sabe. E os refinamentos das leis americanas, elas possibilitam algumas coisas ocorrerem por debaixo dos panos. Aqui foi um pouco diferente, mas tem semelhanças. Aqui a gente não teve leis separatistas falando preto não pode entrar no mesmo ônibus que branco.
Não teve. Mas na sutileza da sociedade brasileira, no silenciamento, no apagamento, no mito da democracia racial, o conto da carochinha serviu. E serve até hoje, porque tem gente ainda falando que se você não falar sobre raça, não existe racismo. Até pessoas de esquerda. Tá? Então vamos nos educar. Mas aí voltando ao privilégio de classe. Você tá percebendo como essa menina ela é vitimizada 2 vezes, porque uma foi a coerção, porque o dinheiro ele serve de forma de coerção, de poder também. Ela é uma pessoa menor de idade, 17 anos, tem idade de ser filha dele, e não é sendo paladina da moral, tá? É só os fatos. Ele é um homem muito mais velho, com a idade de seu pai, e ele tem poder aquisitivo. Então, o que acontece nessa relação de poder? É uma relação tipo senhor escravizada, gente. Só que no liberalismo, ainda mais, teve o liberalismo porque teve a abolição, certo? Sendo que durante o período da abolição, teve o refinamento de tudo. Tá? A abolição não foi por uma moral cristã. Ai, meu Deus, como somos maus, vamos nos libertar os pobrezinhos. Não foi isso, não. Era um acordo para a Revolução Industrial acontecer, pressão externa. Liberalismo, precisava de empregado nas fábricas. Depois, com o refinamento do neoliberalismo, que vem o individualismo, o você é responsável pelo o que você faz, o que você produz, essa falsa liberdade de que você... Não é nem que você é o que você produz, você é o que você aparenta ser. Então, uma menina de 17 anos está nesse contexto de prostituição. Sendo que lá nos Estados Unidos tem uma divisão entre strippers e que está encaixada dentro do sex worker, que eu expliquei já no vídeo do Viés do Algoritmo. Mas uma prostituta é diferente de uma stripper. Mesmo assim, é um poder de coerção muito desigual, do homem muito mais velho, com poder aquisitivo, e de uma garota de 17 anos explorada. E a maioria das strippers e sex workers, elas não são brancas. Tem brancas, que por sinal elas ganham até mais, tá? Por estar dentro de um padrão. Mas a maioria, gente, é não branca. Não branca e mulheres latinas e negras. Vamos botar. Bota. Então, né, ela disse que tem uma questão aí de não se sentir segura, que o padre continuou na igreja cuidando das famílias. Ninguém sabe, não tem outras denúncias até então ninguém sabe se essa prática foi feita com mais adolescentes, crianças e adolescentes nesse caso. Mas pelo menos a igreja diz que está investigando, Ana. Pelo menos dizem que está investigando, né? Assim, né? Sabe uma coisa que eu tô pensando nisso desde o começo do corte, assim, que a gente, né, tá falando aí de padre tendo comportamentos completamente inadequados, para dizer o mínimo. E aí eu lembro muito da nossa Luna Fabris, que fala muito no Blue Sky, assim, ela tem uma editoria de tweet, vou chamar de tweet, que nunca é uma pessoa transexual no banheiro, né? E aí é sempre casos de pastores, padres e, né, esse tipo de gente cometendo crimes sexuais, né? E é uma recorrência, assim. Eu estou dizendo que todo religioso é um criminoso sexual. Não estou dizendo. Estou dizendo que as pessoas se escondem por trás, né, da fé dos outros, né? Usam a fé dos outros para mascarar isso, a sua podridão, né? E muitas vezes ficam protegidos sob o manto, né, das instituições religiosas, que para proteger o próprio status, né, social, mascara, né, e oculta esses casos. Então acaba sendo uma relação simbiótica aí, né, entre o cara que quer ter esse tipo de comportamento e a instituição que se interessa em acobertar esse tipo de comportamento para manter o seu status.
E, enfim, no final das contas, ninguém tá de fato preocupado com a religiosidade ou com a fé das pessoas ou com o serviço que supostamente, né, a instituição poderia ou deveria prestar para as pessoas, para a sociedade, enfim. E é realmente horrorizante, assim. Agora, falando do caso, não respondemos, né, Dai? De onde que esse cara tirou tanto dinheiro? Uma ótima pergunta, né? Da onde ele tirou, nesse caso, $73 mil. É muito dinheiro, Chegou do Toba. gente. Ô, Dai, você ia falar de mais um caso aqui, porque tinha mais um link. Eu tinha, mas acho que o tempo vai ficar muito curto. É só mais um caso aí, desse caso é brasileiro, de mais um padre, mas a gente deixa para falar depois, gente, porque tem desdobramento do padre da calcinha, tem padre que foi afastado aí porque vazou nudes e fotos aí de um relacionamento amoroso. Temos agora uma pauta, uma editoria eclesiástica nesse canal aqui. Editoria eclesiástica, eu acho justo, Dai. E aí, de novo, não é. As pessoas vão reclamar porque eu tô aparentemente justificando, mas não é uma questão de dizer, vamos aqui, né, dizer que é todo mundo podre. Mas tem que se falar sobre isso. É justamente os pudores de falar sobre isso e os, né, excesso de. Desculpa, excesso de cuidados ao falar disso que tornam o assunto cada vez mais oculto, né? Quantas pessoas não ficam sabendo sobre essas coisas em igrejas e enfim, locais desse tipo, e deixam quieto, deixam passar, né? Por quê? Porque tem vergonha, até mesmo nesse caso, né? A moça dizer que quando descobriu que ele era padre, ficou com depressão, olha como afeta o psicológico, né, da pessoa, e muito desse conflito aí vem justamente porque essa era uma pessoa que não deveria estar tendo esse tipo de comportamento, né? Enfim, é isso, Dai. É isso, Ana. Ficamos por aqui? É isso. Só que vamos concluir o seguinte, gente. Vamos lá, sem militância. Sem militância também, sem militância cristã. A Igreja Católica, gente, tem muito dinheiro. Ele pagar 1,4 milhão pra calar a boca dela. Eu não faço. Gente, vocês já viram a casa do padre Marcelo Rossi? Tá certo que ele é uma celebridade, né, e tudo mais, mas tipo... Sabe? Padre de calcinha, vocês querem padre de calcinha? Vou ver outro canal. Gente, não esqueça de deixar seu like, comente, compartilhe e um cheiro no cangote. Um beijo.